nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Que alegria podemos estar aqui mais uma vez para a honra e glória do nosso Deus. Diz alguém lá fora que se saudade matasse, muita gente tinha morrido, né? Mas graças a Deus todo mundo está vivo, né? A saudade aperta de um lado, aperta do outro, mas o importante é que a gente possa realmente estar junto e bendizendo e louvando o nome do nosso Deus. Realmente, a gente está vendo tanta coisa nesse mundo que não dá mais para correr para lugar nenhum. É só esperar a volta de Cristo, porque os acontecimentos, as brigaiadas por aí afora, as encrencas que a turma está arrumando, as pessoas estão duvidando até do próprio Deus. Tem uma reportagem na internet falando com respeito de um padre, né? E nessa distribuição do conflito do século, parece-me um pastor, não sei se é da Igreja Batista ou da onde que é, eu sei que o padre queimou o conflito do século e aconselhou todos os seus membros queimar. E o pastor também, esse pastor parece batista. Olha, eu diria para esse povo do qual eles aconselhou que queimasse, que não queime. Leia o que está escrito, porque fala justo sobre eles. E é por isso que ele não quer que leia. O diabo é astuto. Ele sabe do que está falando. Mandando vocês queimar, vocês não vão ter o conhecimento. Ou seja, vocês se tornam como um robô na mão dessa turma, que só pensa em ganhar o dinheiro e não lhe falar a verdade como ela é. Muitos estão na pregação só para ganhar o dinheiro. Não é para ela conduzir você à salvação. Se você vai para o inferno, se vai para o céu, é problema seu. Ele quer saber quando você deixou no fim da tarde. É um trocado dali, deu alguma coisa. Isso para ele que é importante, é uma empresa no sentido de ganhar dinheiro, não pagar imposto nem nada. E é por isso que muito enriquece à custa daqueles ignorante no sentido da palavra de Deus. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então leia, não queime, não atende o pedido do inimigo. Leia. Paulo diz assim, ó, de ler de tudo retém o que é bom. Você vai ler. Você vai descobrir da onde você está, para onde você vai e o que deixou de ir. Não vá atrás de pastor, de padre, de ninguém não. Leia o livro. Porque depois da Bíblia é esse livro, o Grande Conflito, é o livro do final da história desse mundo, dizendo tudo para você não ficar inocente. Se você não quer ler, quer acompanhar o padre ou o pastor, acompanhe. Mas uma coisa eu te digo, com o meu pouco conhecimento que tem na Bíblia, isso para você, vocês vão ser queimados com fogo e enxofre. Não tem nem dúvida. Escuta o que eu estou falando para você. Você não quer ouvir, não quer ler, porque o padre disse que leu e fala fala tudo lá e explica tudo. Para você não ficar enganado, nem eu e nem ninguém. Então não dê ouvido a essas coisas, leia. Depois que você lê, você toma a sua decisão. Porque senão você vai ser queimado junto com o padre, pastor e tudo, sem ter o conhecimento, mas simplesmente porque não quis ler, nem quis ouvir. E lá também disse, nos testemunhos, que você se considera como um rejeitador da verdade, você não quis ouvir
a verdade, deu mais ouvido à mentira do que a verdade. Então você vai ser julgado pela mentira do qual você deu ouvido e não deu ouvido à verdade. Está entendendo? Deus possa realmente ter misericórdia de você e de mim, de todos nós, e que possamos compreender o plano da salvação antes que seja tarde demais. O Inácio fala porque ama vocês e quer o bem de vocês. Eu fui católico, apostólico, romano e brasileiro e tudo que você imaginar. Andava cheio de medalha de tudo, com Nossa Senhora de não sei das contas, e de tudo eu tinha, se você quer saber. Beijava, saía de Atalaia, da usina Uruba para Atalaia, de a pé por dentro de mata fora, para beijar lá seu morto e etc, etc. Então eu era bem firme nos princípios, nunca bebi, nunca fumei, nunca andei de baile, nem nada como católico, era sincero, até chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Você tem a oportunidade também de conhecer, então conheça, não rasgue o livro, não queime, leia e depois você toma a sua decisão que você achar melhor. Vamos ouvir então o nosso irmão cantando a oração modelo, o Pai Nosso, com o nosso irmão Gregório. Boa tarde a todos os internautas. Eu seja com você. Pai nosso, que estás no céu, teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu. Nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, teu poder e a glória para sempre.
por esse hino tão maravilhoso, o Pai Nosso, né? Sempre a oração todo dia deve ser para nós. Ao sairmos de casa, temos orar o Pai Nosso e aí sair realmente em paz com o nosso Deus, que é a orientação do qual o próprio Jesus nos orienta realmente a oração modelo Pai Nosso. Vamos ouvir mais uma vez Gregório cantando aí os 2 hinos para a honra e glória de nosso Deus. Deus abençoe, Gregório. Fica com Deus. Amém. Já cansado estou, mas procuro, Senhor, Ele é a voz que eu almejo ouvir. Da gloriosa manhã, porém da noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Quando o sol surgir no horizonte, e mostrar todo o vale em cor. Eu ali quero estar muito alegre a cantar na presença do meu Senhor. Paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem a sombra da noite ali verei. Haverá paz no vale pra mim. Pra mim. Creia nessa promessa para você e para mim. Quão doce me é lembrar que bem mais perto estou, bem mais perto deste lar que enfermos quando vou. Lar do celeste Pai, com belíssimas canções, onde a paz e amor reina nos
sombra sobre mim, levanta-me a desviar. Não consintas, meu Deus, protege-me, ó Pai, se me livra, pois grandioso és, bem Senhor, me sustenta. Amém. Obrigado, Gregório, por estar te ouvindo. Eu gosto sempre Amém. de te ouvir. Pela misericórdia de Deus, né? Amós diz assim, 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Isaías 8:20 diz: a lei ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com estas palavras, jamais verão jamais verão a luz, ou terão a luz, que é Jesus. Então, nada do que está acontecendo, o que aconteceu e que irá acontecer, não está escrito pelo nosso Deus. Tudo está escrito para que eu e você saibam o que está fazendo. Se você recusa de ler a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, através lá do conflito do século, do qual fala tudo que aconteceu, o que está acontecendo e o que irá acontecer, até sobre as perseguições. É por isso que eles não querem que leia o livro, porque se você ler, você vai saber também sobre as perseguições. E para quem vai ser essas perseguições? Se você não lê, você está inocente e entra também como robô. Você não é um robô, nem eu sou um robô. Nós temos livre-arbítrio para escolher aquilo que queremos. Mas ninguém jamais pode impedir que você leia realmente a palavra de Deus ou alguma coisa no conhecimento da palavra de Deus, para você continuar sem saber de nada. Você adora uma pessoa, mas não quer saber nem do princípio de onde a pessoa vem, o que deixou, o que ele pratica, ou o que deixou de praticar. Não, você tem livre-arbítrio para escolher o que você quer. Naquele dia Deus vai cobrar. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele vai dizer, olha, a mesma oportunidade que eu dei para o irmão Inácio, dei para você, dei para todo mundo. Você não quis ouvir, não quis dar ouvido, é outra coisa. Então não me diga que você é inocente. Mais uma vez, eu tenho falado muita vez, risca um fósforo e põe o dedinho em cima daquele fogo, pequeno fogo. Quanto tempo você vai aguentar? Agora imagine você sendo queimado com fogo e enxofre. É isso que você quer? Deus não quer isso, nem para mim, nem para você. Agora, se eu e você não queremos, Ele não pode fazer nada. Ele avisa para mim e para você. Se eu tomo a decisão, eu quero seguir meu Deus. Você toma a decisão, eu não quero. Não, Ele não vai te proibir, Ele não vai te obrigar. Ele vai deixar você à vontade. Mas Ele avisou, não faça isso. Não dê ouvido aos outros, dê ouvido ao que está escrito. Assim diz o Senhor, a regra de fé é a palavra de Deus. Você tem todo o conhecimento, pode pegar a sua Bíblia católica e leia toda. Como lá o Batista, leia tudo sobre a Bíblia. Não vá assim diz o pastor, não vá assim diz o padre, mas vá assim diz o Senhor. É Ele que é o dono da minha vida e da sua. Deus faz de mim e você o que Ele bem quiser entender. Será que você, tão inteligente, às vezes estudou, fez tanta faculdade, e no entanto nunca parou um tempo para ler a palavra de Deus? Vai simplesmente o que uma pessoa falou e você é essa pessoa, um homem de Deus, e você não é de Deus? Você é do diabo então?
Ó, se Bertano é de Deus e você procura ele porque é um homem de Deus, você não é de Deus também? Caramba, você também é de Deus. Se você quer, agora se você não quer, aí você diz, é do diabo, paciência. Não existe 3 escolhas. Ou você escolhe Deus, ou o diabo. Você escolhe o que você quiser. E Deus não pode fazer nada. Apesar que você não é filho do diabo, você é filho de Deus. Mas você decidiu para o lado do diabo, o que vai fazer? Ele não pode fazer nada. Ele não quer isso em você. Ele quer te salvar, quer me salvar. Agora, eu sou salvo se eu quero. Você é salvo se você quer. Eu quero ser salvo. Você não quer também? Então, siga a Bíblia, siga a palavra de Deus. Não vá atrás do que os outros falam. Os outros falam porque sabe o perigo que ele está correndo. E como diz assim, o diabo já está destruído mesmo. Para ele não tem salvação. Quem ele puder levar, ele vai levar, chefão. Ele vai levar. Pode ficar cegado que ele leva. É só dar ouvido a ele. E deixar de dar ouvido a Deus. A Bíblia, Jesus, a autoridade e o poder das Escrituras Sagradas. Que poder, você sabe que poder tem essa palavra? Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Se você ler essa carta de Gênesis Apocalipse, você vai dizer, Senhor, eu não sabia de nada disso. Como eu era ignorante, como eu era inocente. Se você ler, você vai dizer, você não quer. Aí o motorista diz assim, olha, eu prefiro não ler a Bíblia, porque pelo menos eu não sei de nada. Eu digo, olha, o senhor vai ser julgado da mesma forma. Se o senhor não quer ler a Bíblia, para não saber o que tem nela, o senhor vai ser julgado da mesma forma. E de uma forma realmente muito dura. Porque o senhor rejeitou, o senhor não quis ter o conhecimento. Preferiu querer dizer que morre inocente, não. Porque por rádio, televisão, nas praças, por todo lugar, está sendo anunciada a palavra de Deus. Você aqui não quer dar o ouvido. Se você não quer dar, paciência. Deus não te obriga nem a mim e nem a você. Temos livre arbítrio para escolher o que quer. Eu luto para escolher o caminho de Deus. Jesus é o caminho, a vida, né? Ele é o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É isso que eu quero, o caminho e a vida através de Jesus. Ele é a verdade, né? Ao longo de todo o seu ministério, Jesus salientou a autoridade e o poder das Escrituras que estivesse sendo tentado por Satanás, que estivesse debatendo aos seus oponentes. A Escritura sempre era utilizada por Cristo como autoridade final. Jesus é Deus, mas se fazendo como homem, ele tudo falava, assim está escrito, a palavra de Deus. Ele tinha tudo na cabeça, né? Porque ele é Deus, foi ele que inspirou, foi ele que deu o Espírito Santo para inspirar tudo, mas ele usava a palavra de Deus, sempre está escrito em todas as tentações, Jesus colocou a Bíblia acima das tradições e opiniões humanas, reprovou constantemente os ensinados de sua época, pelo fato de eles se desviarem da autoridade das Escrituras Sagradas. Jesus reprovou aquilo que eles ensinavam. Em Marcos 7, 7-9, o versículo 7 diz assim: mas em vão me adoram, ensinando como doutrina os mandamentos de homens. Muitos ensinam o mandamento de homens, e o povo gosta mais de ouvir o mandamento de homens do que os mandamentos de Deus. Ora, lembre que o homem é um ser humano igual a mim e você, e que o fôlego de vida pertence ao único Deus. Ele que deu o fôlego, e ele que tira a hora que ele quiser.
Lembre que não é o homem, para você dar ouvido mais os mandamentos do homem do que o homem a Deus. E muitos dão mais ouvido aos mandamentos do homem do que o de Deus. É na minha igreja, na sua, e todo tem esse povo que dá mais ouvido ao homem do que a Deus. O versículo 8 diz assim, ó, deixando de lado o mandamento de Deus. Ou seja, você esqueceu e nem quer saber dos mandamentos de Deus. Vos apegais à tradição dos homens. E muitos se apegam mais às tradições dos homens. O versículo 9 disse-lhe ainda, jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus. Isso aqui, quando Jesus falou, se referindo ao quinto mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, do qual diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso com respeito à tradição lá dos anciãos. E Mateus, né? Falando com respeito, Mateus, né? Falando com respeito à tradição dos anciãos. Aquilo que entra pela boca contamina, etc. E que muitos pregam falando que pode comer de tudo, e a Bíblia não está dizendo que pode comer de tudo. Não está dizendo. Ali, primeiro que nem fala de carne, mas a pessoa já põe a carninha de porco e é de certo. Pode comer. Não está escrito pode comer, está dizendo não pode comer. Mas a pessoa aproveita o embalo e transmite isso para muitas pessoas, e as pessoas ficam mais fácil ouvir ele do que ouvir o que está escrito. E Jesus então falou, dizendo que ele dá mais ouvido àqueles fariseus, dá mais ouvido à tradição dos homens do que a palavra, os mandamentos de Deus. Ou seja, o versículo 8, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Jesus apelou muitas vezes ao seu oponente para que estudasse cuidadosamente as Escrituras, dizendo, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, se referindo à pessoa dele, essa veio para ser a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E Mateus 21, 42 e se o versículo 7 de Marcos 7, em desejar tornações, para 277, parágrafo 1 diz o seguinte, declarou que ponde suas próprias exigências acima dos preceitos divinos. Os rabis se estavam colocando acima de Deus. Ou seja, quando você deixa de ouvir a palavra de Deus, você dá mais ouvido ao homem do que assim diz o Senhor. E quando você faz isso, o prejudicado é você. Porque você deixou de ouvir a Deus para ouvir as pessoas. Uma certa vez um pastor meu chegou a dizer, me pôs dentro do carro e ficou mais ou menos quase uma hora falando, e para mim seguir o que ele realmente estava falando, e não aquilo que está escrito, mas tinha que ser aquilo que ele está falando. Eu digo, pastor, eu não sou um robô, o senhor está querendo me manipular. Não sou robô. Assim você também tem o direito de falar para alguém, eu não sou robô, você me manipular. Deus me deu o entendimento, a inteligência me deu o conhecimento para que eu possa ler a palavra. Deus me deu a minha vista, tudo, para me ler e ter o conhecimento da palavra de Deus. Mas bem-aventurado é aquele que ouve ou lê. Às vezes você não sabe ler, e às vezes não consegue pegar, mas você consegue ouvir. Você ouviu alguém dizer, não, a Bíblia fala isso.
E se a Bíblia fala isso, então é isso que tem que sair, mais nada. É isso. A Bíblia é o nosso dever estudar. A pergunta é nosso dever estudarmos as Escrituras Sagradas, sim ou não? É, porque é uma carta de Deus. Nós não podemos falar com Deus pessoalmente, porque somos um pecador. Mas Ele, pela sua misericórdia, deixou essa carta, para que eu examinando, você examinando, venhamos ter o conhecimento do que Ele quer de mim e o que quer de você. E diz João 5,39, diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, ou seja, o testemunho de Jesus. Conta toda a história de Jesus, o que antes dele vir, e quando ele veio, e até a sua volta, fala tudo. Mas se eu não leio, não tenho conhecimento. E por que você não tem? Você lê tanta besteira, tanta bobagem, perde tanto tempo no celular vendo um monte de besteira, mas não tem tempo para perder uma hora, pelo menos uma hora de Jesus. Lê a palavra dele, pelo menos uma hora. Leia e desculpa, pelo menos uma hora. Você tem 24 horas, 23 para você pintar e borrar, mas uma hora só, pelo menos uma hora. Você lendo a palavra de Deus, você vai descobrir muita coisa. Por que você não faz isso? Você quer ser queimado mesmo? É isso que você quer? Olha, Deus vai queimar, mas com muita tristeza, porque a alegria dele é ver eu e você salvo e não perdido. Lembre disso. Ele quer ver eu e você salvo e não perdido. E ele faz com tristeza, porque ele é justo. Eu tinha um pastor, Hermano Bassi, já falecido, pastor igual aquele, é difícil ter. Não aparecerá talvez até a volta de Cristo na firmeza da palavra. Muito difícil. Só para você dar um exemplo, só para você ver o tipo do pastor. Uma irmãzinha cortou o cabelo, ele deixou 6 meses sem tocar piano. 6 meses. Eu conheci ele e conhecia a pessoa. E pessoa de dinheiro, que foi disciplinada. Ele não tinha esse negócio branco, preto, rico, pobre, para ele tudo era igual. Deus não tinha exceção de pessoa. Ele não tinha, eu também não tenho. 6 meses. Não existirá outro que faça isso, de pegar e disciplinar dessa forma, e principalmente pessoa do dinheiro. Não, não tem. É difícil. E ele era uma pessoa que gostava da justiça. Ele falava para o filho, disse: olha, não faça isso. Se você fizer, você vai receber o castigo. E o filho, uma vez praticava, ele disse: olha, eu falei que você ia ficar num quarto escuro. E você vai dormir num quarto escuro. E o filho ficava chorando, ele disse: não, você vai dormir. Ele sabia que o filho ia ficar muito apavorado. Ele ia dormir junto com o filho lá no quarto escuro, mas não acendia a luz, o quarto escuro, que o filho tinha medo, mas o pai pagava o castigo junto. Jesus veio de lá do céu e pagou tudo por minha culpa e por sua culpa. Aquele que nele crê sofreu tudo que ele sofreu, era que eu e você juntos ia sofrer. Ele sofreu por todos os nossos sofrimentos, todos os nossos pecados. Não importa que tipo de pecado, morreu por todos os pecados. Agora, se você não aceita, não tem uma maneira de agradecer a Ele, aceitando Ele como seu Salvador, ele fica triste, porque Ele veio para morrer por mim e por você, por todo aquele que nele crê. Em Mateus 22, 29, respondeu-lhe Jesus: errai não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais, veja só, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, minha tia, uma certa vez, ela estava com a enfermidade, e eu falei para ela: tia, a senhora não quer que a gente leve a senhora no
o hospital. Ela disse: não, Carlinhos, vai ir trabalhar. Eu fui trabalhar, mas eu sabia que ela ia pedir a Deus, e Deus curava daquela enfermidade, porque minha tia aprendeu a escrever o nome dela na Bíblia, mas ela tinha uma fé tão grande na palavra de Deus, que ela nunca deixou de pedir nada e Deus não atendeu ela. Deus sempre atendeu, durante toda a vida. A fé dela era muito grande na palavra de Deus. E quando eu cheguei em casa à noite, vi que ela estava completamente sarada de tudo aquilo que tinha aparecido nela. E eu disse: tia, o que foi que a senhora passou? Ela só simplesmente fez isso, ó. Coloquei aonde estava a enfermidade e Deus me curou. Amém? Minha tia já faleceu, mas faleceu firme, fiel naquilo que Deus fez com que ela compreendesse e entendesse e defendesse. Eu e você podemos fazer a mesma coisa, confiar em Deus, na sua palavra. Errais por não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui é o poder de Deus. Em 2 Pedro 1,19 diz assim: temos assim uma palavra profética tanto mais firme, a qual fazeis bem em atendê-la, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva, se referindo a Jesus, apareça em vossos corações. Até que Jesus apareça no meu coração e no seu coração. É realmente a palavra de Deus, ela realmente ilumina tudo. Quando você começa a ler, você vai ver a claridade, o que você vai ter de conhecimento, que você diz: meu Deus, eu nada sabia disso. Mas por quê? Porque você nunca leu. Leia a palavra de Deus. Você vai ver o poder que ela tem na minha vida e na sua. Ela tem poder na minha vida, e eu agradeço muito a Deus por conhecer um pouco da palavra de Deus. As profecias foi dada por quem? Por quem foi? Pelo próprio Deus. Diz lá em 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas santos homens de Deus falaram movido pelo Espírito Santo. Amém? Que maravilha! O Espírito Santo de Deus esclarece para mim e para você essa mensagem tão maravilhosa. Para que serve as Escrituras Sagradas? A Bíblia, né? Pergunta. Em 2 Timóteo 3:16, 17, veja o que diz a palavra de Deus para mim e para você. Versículo 16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para doutrina, para repreender, para corrigir, para instrução em justiça. Ó, aqui diz: toda a Escritura é inspirada pelo próprio Deus, pelo poder de Deus, pelo seu Santo Espírito. Talvez você tenha visto em algum curso teológico, alguma coisa, algum teólogo falar: nem toda a Escritura é inspirada. Porque Paulo fala dele mesmo. Sabe o que a irmã White fala? Quando o ministro falar tal coisa, pode ser da minha igreja ou da sua, pode ser um teólogo da minha ou da sua, seja de onde for, que falar essa coisa, você fala para ele: você não sabe de nada. Quem lhe deu autorização de você ser um intérprete? Deus não precisa, nem de mim, nem de você, ser intérprete da sua própria palavra. Ele é o próprio intérprete. Quando Jesus falava em parábolas, ele explicava. Ele nunca deixou ninguém confuso. Quando foi naquela casa do lavar das mãos, né, do comer sem lavar as mãos, que Pedro ignorou, não sabe. Mas você, Pedro, tanto tempo está comigo e não entendeu. E ele explicou tudo. Não deixou Pedro e nem aqueles que estavam
inocente, sem saber o que significava o que Jesus estava falando. Ele falava a palavra para que eu e você, como um cristão querendo seguir a Jesus, entender, como os discípulos. E às vezes as pessoas não entendiam, mas eu e você entendem. Muitos não acreditam no Espírito Santo de Deus. Por que não acreditam? Porque nunca receberam, nem vai receber enquanto não acreditar. Mas eu acredito. Então esse é o poder de Deus. Porque é o Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua e de todo aquele que nele crê. O versículo 17 diz assim, olha, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Através da Bíblia eu entendo quando estou errado ou não. Ele me corrige. Olha, Inácio, não faça isso. Você está errado. E eu digo, Senhor, de fato eu estou errado mesmo. Me perdoa. Essa é a minha fraqueza. Cada um tem uma fraqueza. Eu tenho a minha. Você tem a sua. Às vezes a sua fraqueza não é a minha. E a minha não é a sua. Mas cada um tem uma fraqueza. E Deus não permite essa fraqueza se eu não possa vencer através de Cristo. Se eu não venço é porque eu não quero. Mas se eu quiser através de Cristo, eu venço. Se você não vence é porque você não quer. Através de Cristo, você pode vencer se você quiser. E assim por diante, todos nós podemos vencer através de Jesus. Nada podeis fazer sem mim, né? Isso. O versículo 9 diz assim, o 8 diz assim, os preceitos do Senhor são retos e alegam o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Versículo 9 diz assim, o temor, o respeito. O temor, o respeito, a reverência para com o Senhor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. São de fato, o juízo de Deus é perfeito. Ele jamais punirá alguém sem um merecimento. Quando a pessoa sofre as consequências, é porque de fato Jesus, o próprio Deus, está aplicando a justiça. Ele diz, filho, não faça isso. Então você e eu sofremos as consequências pelo erro nosso. Mas Senhor, me perdoa mais uma vez. Ele está pronto para nos perdoar. Ele é um Deus misericordioso. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e a luz para o meu caminho. O que uma lâmpada faz? Ela clareia todo o ambiente, né? E você vai saber por onde andar. E a luz, né? Para o meu caminho, aqui, ó, o caminho é esse. E quem é esse caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha. João, capítulo 14, versículo 6, né? O que Jesus falou do Velho Testamento? A resposta confirmou o que está escrito, diz ele em Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus explicava tudo nos mínimos detalhes. Que maravilha! Qual é o caráter da palavra de Deus? A resposta, santificação pela verdade, diz em João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Não é mentira, ela é a verdade. É por isso que o diabo fica irado com a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala tudo sobre a vida do inimigo. E é por isso que você não lê. Porque ele não quer que você leia a Bíblia. Enquanto você não lê, você é inocente, é isso que ele quer. Porque ele já está perdido. E ele quer devorar você. Não leia a Bíblia. Ele fala, não leia, isso não. Isso é quadrado, redondo, antigo, seja lá o que for. Menos para o povo de Deus. Ele não quer que você leia a Bíblia.
Ele quer que você se venda, ele quer que você se compre, por isso ou por aquilo, menos ele quer que você leia a Bíblia. Porque você lendo a Bíblia, você realmente vem o conhecimento e se humilha diante de Deus. Lembra que eu falei que deu um estudo para um maçom, que tinha uma firma maçônica e tudo, e eu disse, olha, o senhor vai perder muitas coisas. Ele perdeu mesmo, mas morreu firme em Cristo Jesus. Ele não tinha o conhecimento da palavra de Deus, mas quando conheceu, ele veio ficar firme aos pés de Cristo. Não importa, você nada, nem eu, nem você, vamos levar nada desse mundo. Tudo vai ficar aqui. Olha, se eu tenho oportunidade, através de Cristo, ser salvo, por que eu vou querer ser perdido? Por quê? Para que ter ganância? Você nada vai levar, chefão. Não vai levar nada. Segue a Cristo. Não importa que fulano diz assim, olha, eu sou um pastor, então eu sou maçom, eu sou um pastor, mas sou bispo, eu sou maçom, eu sou isso, aquilo, mas também sou maçom, e não tem problema. Tem problema, deixa ele sozinho, você não dê ouvido. E a gente sabe que está cheio por todo lugar, pastores, ancião, diácono, membro, bispo, como é que se diz? Missionário, apóstolo, não sei das contas. Essa turma tudo sem influência. E você não vai atrás disso daí, não. Deixa ele. Ele é livre, ele procura o que ele quer. Ele quer dinheiro, então leva dinheiro e morra com dinheiro. Morra com dinheiro. Não importa que você morra pobre, mas você morreu rico na graça de Deus. E você vai ter uma riqueza lá no céu. A recompensa está lá no céu, não é aqui na terra, é no céu. Não perca essa oportunidade que você tem. Não perca, por nada. Nem que você deixe de ser e aceite a Jesus como seu único salvador pessoal. Jesus logo vai voltar, está tão pertinho, rapaz, se você souber, a volta de Cristo está tão perto, que se eu fosse você, dava oportunidade ao meu Jesus, eu quero seguir o Senhor. Eu quero seguir ao meu Jesus. E não ficar no que eu estou. Siga Jesus. Ele está te esperando, está de braço aberto. Ele quer você. Qual a durabilidade da palavra de Deus? A resposta, para sempre. Isaías 40, versículo 8 diz, seca-se a erva, e murcha-se a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Mateus 24, 35 diz assim, o céu e a terra passarão, quer dizer, esse céu e essa terra, né? Passarão, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Essa terra vai passar, esse céu vai passar, porque a Bíblia já promete um novo céu, uma nova terra. Então, se ele promete um novo céu, uma nova terra, é porque esse céu e essa terra vai passar. Você entende? Tudo que aconteceu, que está acontecendo e que irá acontecer, está na palavra de Deus. Se você quer realmente saber o que está escrito, leia, ou pelo menos dê ouvido o que os pregadores estão falando e que nós estamos falando sobre a palavra de Deus. A quem devemos pedir sabedoria e conhecimento e entendimento? É o Inácio? Não. Ao pastor? Não. Ao bispo? Não. Ao papa? Não, a ninguém. A Deus. E a Deus que você tem que... Eu e você temos que pedir a Deus. Provérbios 2, 6 diz, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca procede o conhecimento e entendimento. Tiago 1, 5, ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, que a dá todos, dá-lhe liberadamente, e não censura se lhe há dada. Ele te dá a mim e a você,
que quiser sabedoria, sem cobrar nada, nada. Ele dá com todo amor e com todo carinho. Onde deve habitar a palavra de Deus? No meu e no seu coração, em nossos corações. Em nosso coração, Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda sabedoria, ensinai-vos e demonstrai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Louvando a Deus com gratidão, e não esse tico-tico no fubá, que muitos canta, dança e depois ensaia, faz cenas teatrais. Eu fico triste quando a minha igreja faz essas coisas que o mundo faz. Diz, irmão White, é o evangelismo do mundo. Infelizmente nós copiamos muitas coisas do mundo e levamos para dentro da igreja. Eu fico muito triste quando eu vejo essas coisas. Mas é profecia, tem que se cumprir. E ai daquele que a profecia se cumpre dessa forma. Eu fico muito triste. Mas o que vão fazer? Aí pergunto eu, será que essa turma lê a palavra de Deus? Será que essa turma lê o testemunho? Eu acho que não. Porque senão não faria cenas teatrais. Não usava piada, não usava anedota. E muitos são cheios de anedota, cheios de piada, cheios de coisa. É gostoso fazer toda a congregação rir. O duro é fazer toda a congregação chorar. Aí, amém. Mas rir, todo mundo quer rir. Parece um palco de divertimento. É isso que muitos entendem da casa de Deus. Mas ela não é assim. No dia do juízo, que não vai demorar muito, logo, logo Jesus voltará. Aí é que você vai saber as suas palhaçadas que você fez diante de Deus e diante da igreja, no púlpito, usando às vezes o púlpito sagrado para fazer um monte de besteira. Existe pessoa simples, tanto o leigo quanto o ministro, graças a Deus. Mas existem os verdadeiros palhaços, tanto ministro como céu, como diácono, mesmo bispo, seja lá o que bomba for, fazendo suas palhaçadas. E vão pagar com juro e correção monetária no dia do juízo. Não tem nem dúvida, né? Não tem. Deus é um Deus de misericordioso, mas também um Deus justo. Diz assim: o que devemos fazer para entender? A resposta: temos cuidado de nós mesmos e do ensino. Diz em 1 Timóteo 4, 13 a 16. Paulo dá aqui um conselho a Timóteo. Veja o que ele diz no versículo 13. Até que eu venha, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Versículo 14. Não negligencieis o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbítero. Ou seja, se Deus deu um dom para mim, deu um dom para você, nós dois temos que aproveitar esse dom do qual Ele nos deu e procurar fazer aquilo que Ele de fato mandou. Ele deu o dom para pregar, pregue. Ele deu o dom para você cantar, Gregório, continue cantando. Esse é o dom que você tem. Deus te deu, continue. Deus me deu o dom, vou pregar. Enquanto Ele me der vida, saúde, meios para que eu possa, eu vou estar pregando, pela misericórdia de Deus. Porque é o que eu gosto de fazer. É louvar, bendizer ao nome do Senhor através do cântico, da música, né, do hino, através da sua palavra, das visitas, nos estudos bíblicos, nas pregações e assim por diante. É o que eu gosto de fazer. O versículo 15 diz assim: ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifestado a todos. Quando eu e você dedicamos aquele dom que Deus nos dá, olha, louvado seja o nome de Deus, porque bem observa o seu interesse pela palavra de Deus. Não pode ser assim, não pode ser diferente.
tem que ser um assim, diz o Senhor. O versículo 16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Cuida de ti e do teu ensino. O que você está ensinando? Relaxamento? É isso que você está ensinando? Persevera nestas coisas. Por quê? Fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Que maravilha! Quando eu cuido de mim mesmo, cuido daquilo que estou ensinando, eu estou procurando me salvar e salvar outra pessoa. Por isso, quando eu dou estudo, às vezes a pessoa desperta aquele interesse de querer se batizar e tudo. Não. Termina o estudo. Depois de terminar o estudo, você toma a sua decisão que você quer. Mas agora, se você quer batizar, é problema seu e do pastor. Meu não é. Eu não concordo com o teu batismo no meio do caminho. Eu concordo depois que você receber todos os estudos. Para você saber qual a igreja que você está entrando. Você não sabe nem que igreja você está entrando. Você foi para o entusiasmo, se achou bonito, alguém pegou bonito, e você viu alguém tomar um banho lá, porque às vezes muito tomar banho, nem se batiza, né? Toma banho, né? Está calor, vai tomar banho, sai do jeito que entrou, ele sai, e quando ele entra 1 mês, 2, 3, está na rua de novo, porque ele nem chegou a saber que igreja está. Não. Quando ele sabe, a decisão é correta. Ou dele não, ou de sim. Se ele disser não, ele não é inocente. E se ele dá sim, ele está consciente do que vai fazer. É isso a decisão. Eu não gosto de dar um estudo para ninguém e ele se batizar antes de terminar. Não, não concordo. De jeito nenhum. E pode ser da igreja que for. Todos eles, eu faço com que entenda que precisa ser rebatizado. Nem que ele tenha batizado em qualquer igreja. O meu conselho é que ele se rebatize. E eu explico. E eu explico por quê. Por quê para ele. Se um dia você me der a oportunidade de te dar estudo, vou explicar. Você pode ser batizado em qualquer igreja. Eu vou te explicar por que você precisa ser rebatizado, né? Para você. Não estou dizendo que para você eu explico o que estiver assim diz o Senhor, né? Deus quer salvar a mim e a você. Qual que você escolhe? Realmente a salvação ou a perdição? Eu estou lutando, escolhendo pela misericórdia de Deus a salvação. E gostaria que você também fizesse o mesmo. O que devemos fazer depois de ouvirmos a palavra de Deus? Depois de você ter ouvido tudo, a resposta diz é cumprir ou pôr em prática. Vejam o que diz em Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ouvir é fácil, mas praticar, esse é difícil, né? Mas devemos lutar. Enganando-vos a vós mesmo. Qual é o resultado de fazer a vontade de Deus? A resposta de permanecemos na presença de Deus para sempre. Amém? Veja o que diz 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus não é fácil, mas é gostoso, porque não foi fácil para Jesus, mas ele fez a vontade do Pai, e ainda fez tudo aquilo que eu poderia passar. Ele passou por mim, para poder, então, realmente, eu e você sejamos salvos nele, né? Veja o que diz no livro Conselhos para a Igreja, página 343, parágrafo 5, muito forte, mas é para mim e para você. Agora é o tempo de prepararmos
O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais, o selo, Severino Santos sabe, será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidato para o céu. Salmo 119, versículo 11 diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém, amém e amém. Que Deus possa nos abençoar, seu jovem, não importa que igreja você é. Mas lembre de uma coisa: leia a palavra de Deus, e se você pegou aquele livro, O Conflito do Século, não queime, nem jogue fora. Leia e veja o que está escrito, se não está de acordo com a palavra de Deus. Você tem a Bíblia católica? Leia o Conflito e leia a Bíblia. Você vai ver que não tem nada fora. Ali está orientando a mim e a você o fim do tempo. Esse é um dos últimos livros que talvez a igreja vai realmente distribuir. Talvez seja um dos últimos, o grande conflito. Ali é entre o bem e o mal. É entre Deus e Satanás. Você vai saber quem é de Deus e quem não é. Você aí tem a livre escolha para escolher o que você quer. Que Deus abençoe, meu amigo, meu jovem, minha jovem. Não importa que idade você tem, que religião você é. O importante diz o irmão Inácio, que é o teu bem, a tua salvação. E Jesus vai ficar muito contente se você tomar a decisão ao lado dele. Que Deus te abençoe e muito obrigado às emissoras, no qual tem contribuído com o nosso programa. E louvado seja o nome de nosso Deus, que Deus dê muita saúde a vocês, que vocês continuem pela misericórdia de Deus, ouvindo e transmitindo essa mensagem para muitas pessoas que não têm o conhecimento e precisam conhecer. Vamos ouvir o nosso irmão Gregório cantando um hino, que aonde você estiver, você tome essa decisão ao lado de Jesus. Senhor, eu quero te servir. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Jesus é o nosso lírio do vale, a nossa estrela da manhã. Criamos nesta e seguimos esta estrela da manhã. Lírio do vale, vem purificar o meu viver. E o teu perfume possa inundar todo o meu ser. Toma minha vida para refletir a tua luz. Estrela da manhã, que outros possam crer em tua cruz. Seguir caminhando as veredas que ao céu conduz.
escuridão, teu perfume não tem mais odor. Um cheiro suave para os outros quero transmitir. Estrela da manhã, que outros possam ver a tua luz. Quero andar contigo, onde seguir caminhando as veredas que ao céu conduz. Estrela da manhã, que a tua luz eu venha refletir. Estrela da manhã, que outros possam crer em tua cruz. Amém. Amém. Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer esses momentos do qual passamos juntos aqui meditando na tua palavra, no Espírito de Profecia, que possamos, pela tua misericórdia, pôr em prática para a tua honra e para a tua glória. Perdoa nossos pecados, atos, palavras, maus pensamentos. Aceita com qualidade teus filhos e prepara para aquele encontro com Jesus no do céu. Dá uma porção dobrada do teu Santo Espírito a cada um de nós. Abençoa todas as emissoras que estão transmitindo nossos programas e os demais programas evangélicos que está falando da tua palavra, não importa qual a igreja, o importante é que eles estão falando também de Jesus, que o Senhor realmente abençoe cada um, em nome do mesmo Jesus, é que pedimos e agradecemos através do teu Santo Espírito Santo. Amém, Senhor.